Olá! No último vídeo do ano, a gente vai falar sobre as eleições presidenciais que tiveram em 2018 na América Latina. E vamos começar com a Costa Rica, que trouxe um marco histórico ao eleger a primeira vice-presidenta negra da América Latina, a Ipsy Campbell, que é uma economista reconhecida internacionalmente pelo combate ao racismo, ao sexismo e dedicada à defesa dos direitos humanos, das mulheres e do desenvolvimento social. Ela foi vice do Carlos Alvarado, que é jornalista, escritor. E uma coisa interessante que teve nessas eleições foi que essa chapa ela assinou positivamente a questão do casamento igualitário proposto pela corte, por uma corte internacional, e todos os opositores começaram a usar isso contra, né? Eles. E, no entanto, inclusive, eles chegaram aí para o segundo turno com um candidato que nunca tinha assumido um cargo executivo e tinha um discurso de ódio muito parecido com o do presidente eleito do Brasil. No entanto, eles começaram a fazer uma campanha da Costa Rica com amor e conseguiram vencer essas eleições, né? A segunda eleição da América Latina no ano foi no Paraguai, e aí se tem uma nova vitória da direita paraguaia com a hegemonia do Partido Colorado, que segue com o triunfo do Mário Abdo. O Partido Colorado no Paraguai ele é tão grande que tem vertentes dentro dele, então mesmo ele sendo ministro do antigo presidente, há divergências, mas representa um prosseguimento do modelo de concentração de terras no Paraguai, que é especialmente muito grave, e da monocultura da soja. Pela esquerda, o destaque ficou mais uma vez pela Frente Iguaçu, que conseguiu eleger uma bancada razoável nas câmaras parlamentares, com ênfase aí na reeleição do Fernando Lugo, que foi presidente do Paraguai, foi um dos primeiros, o segundo presidente golpeado na história recente aí da América Latina. Só uma curiosidade sobre a eleição: as pesquisas indicavam uma vitória muito tranquila do Partido Colorado, com mais de 20% de vantagem, e no dia da eleição do segundo turno, a vitória do Abdo sobre o Efraim Alegre, que foi o candidato da Frente Iguaçu, foi de menos de 4%. E em maio foi a vez do país mais polêmico da América Latina escolher seu presidente. A Venezuela escolheu mais uma vez Nicolás Maduro, que já governa desde 2013, da morte do Hugo Chávez Frías, e agora vai conseguir um mandato até 2025. Essa campanha, no final, levou 1 milhão de venezuelanos às ruas. Embora a imprensa internacional e a brasileira também tentou colocar muito em xeque a eleição do Maduro, uma dos argumentos que eles usavam era a questão da abstenção, que chegou em 53%. No entanto, na eleição do ano passado do Chile também foi a abstenção super parecida, foi de 50%, e isso não foi usado como argumento, né? E lembrando que tanto o Chile quanto a Venezuela e também a Colômbia, o voto não é obrigatório. Mas nessas eleições teve uma presença de 200 observadores internacionais e que garantiram aí a escolha do povo latino-americano, do povo venezuelano na escolha da presidência. Sobre uma coisa também que sempre se fala muito é sobre a imigração dos venezuelanos, mas também nunca falam do plano Volta à Pátria, que é um plano criado pelo presidente Nicolás Maduro, que já levou milhares de venezuelanos de volta para o seu país. A próxima eleição foi em junho, a eleição da Colômbia, nova vitória aí, nova hegemonia, segue a hegemonia da direita na Colômbia com a eleição do Ivan Duque. Outros aspectos interessantes da eleição colombiana fica pelo avanço ao segundo turno pela primeira vez de um projeto à esquerda, de um projeto progressista, que foi liderado por Gustavo Petro, que se tornou senador, porque o segundo colocado na eleição vira automaticamente senador. Gustavo Petro, que foi também prefeito da capital Bogotá, e que conseguiu com o seu partido chegar a ter uma expressão e uma força muito grande. Outro aspecto diferente dessa eleição da Colômbia foi a participação das Farc, agora na condição de partido político. As Farc, que é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia,
cambia de nome, muda de nome para Forças Alternativas Revolucionárias do Comum e passa a ter representação na Câmara e no Senado. Todos os avanços, especialmente do Tratado de Paz, que foi feito com as Farc pelo último governo, inclusive um governo conservador, estão num terreno de instabilidade na Colômbia diante da eleição do Duque, que representa a militarização da Colômbia, o alinhamento com os interesses estadunidenses, e também nesse cenário colombiano se tem um registro muito grande de assassinato de lideranças sociais nos primeiros meses do governo do Duque. Sim, nós estivemos lá, né, no primeiro turno, e tem vários materiais que a gente também está subindo no canal, que vocês podem acompanhar, entrevistas, inclusive com deputados das Farc, deputados eleitos do partido do Gustavo Petro. Em julho foi a vez do México, né, escolher essa grande vitória aí mexicana, que foi a primeira vez, depois de muitos anos, que um projeto progressista chega ao poder, né, um projeto de esquerda, com a eleição de Manuel López Obrador, o AMLO, que conseguiu tirar aí o partido que nas últimas décadas governou o México, que é o PRI, e está vindo com propostas muito inovadoras. O gabinete paritário dele, agora mesmo também ele já está em comunicação completa com a população. A gente, inclusive, nós fizemos vídeos aqui também falando sobre o México, vocês podem conferir. Já garantiu o aumento do salário e está aí nos primeiros meses tocando os seus projetos com um forte apoio popular. A última eleição do ano foi a do Brasil, e aí se tem a primeira vez que a extrema-direita assume via voto popular. Durante a campanha se teve uma absoluta ausência dos grandes temas, e essa disputa começa com uma injustiça lá atrás bastante forte, que é a retirada do candidato que aparecia em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente por 8 anos, fez a sucessora Dilma Rousseff, saiu da presidência com 87% de aprovação e num juízo político se encontra preso e foi impedido de concorrer. E lembrando que ele estava em todas as pesquisas, até o último momento, ele estava como se ganhasse nas últimas pesquisas, inclusive no primeiro turno, né? E nesse cenário se tem uma criminalização muito forte da política, o tempo inteiro associada com a corrupção. Essa associação da corrupção com a coisa pública, com o Estado, é muito bem falada pelo sociólogo Gessé de Souza, e junto dela trouxe a criminalização especialmente de um partido político, PT, e da esquerda em geral no Brasil. Gessé, que acabou de lançar agora a Classe Média no Espelho. E um último detalhe, o Brasil, que além de eleger uma extrema-direita nas eleições também para o parlamento e para os governos estaduais, se teve um avanço aí da agenda conservadora, fica um destaque, uma diferença muito grande para o resultado da eleição no Nordeste, que foi a única região em que os 9 estados elegeram projetos progressistas e que também deram a vitória à esquerda, que acabou perdendo no restante do país. E também vale ressaltar que nesse ano o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governou o país, o Brasil, nas últimas 4 eleições, ganhando as últimas 4, conseguiu fazer a maior Câmara de Deputados federais, né? E elegeu a única mulher governadora. Sim. Então, dessa maneira... De 27 estados. Dessa maneira, com esses breves comentários aí, a gente encerra esse vídeo de 2018. Sim, e a gente gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, seguirem acompanhando, e ano que vem voltamos com mais vídeos falando um pouquinho dos nossos irmãos e tentando promover essa integração com a América Latina. Um feliz 2019, muita luta e resistência.